assinei ontem, estava dispensar outra medida provisória, porque não adianta dar um cheque sem fundo. É verdade. Tem que ter o crédito também. Olha, o que diz a lei que tem que ter uma origem para pagar aquele recurso, para pagar aquele benefício. Qual a fonte? O Congresso não apresentou a fonte. O projeto, leia o artigo 62 da Constituição, tá certo? O parlamentar quiser dar um benefício para alguém, tem que dizer de onde vai tirar aquele recurso. Ele está no artigo 62, a gente está na Constituição. É muito simples. Isso nós estamos preparados e imediatamente concordamos, apoiamos a ponto de enfatizar, olha, não só criamos o programa, como se há uma proposta de 500, nós até apoiamos 600. E apoiamos também que isso seja estendido ao Bolsa Família, que foi uma preocupação nossa desde o início. Agora, sempre vai haver críticas. Há toda uma logística, o dinheiro não cai do céu de repente, não é? Tem todo um processo, por isso que eu acho que a hora é de união. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Este é o Horário de Brasília, o podcast semanal da CNN Brasil que vai explicar para você, em detalhes e de maneira muito fácil, tudo o que acontece na política e na economia do Brasil. Eu sou Daniela Lima e eu vou conduzir essa conversa ao lado da grande Renata Agostini. Tudo bem, Renata? Oi, Dani, tudo bem? Olá a todos. Que bom que a gente finalmente começou essa nossa série de conversas que agora vai ser toda semana, e o nosso objetivo aqui é apresentar os principais fatos, dar sentido a eles e explicar o que, além do ruído das declarações das autoridades, o que de fato tem impacto na sua vida, na nossa vida, e o que vai mudar os rumos dos acontecimentos na vida real. É isso, então você agora não pode mais esquecer, toda quinta-feira você tem um encontro marcado comigo e com a Renata no seu tocador de áudio favorito. Renata, como não podia deixar de ser, não tem como falar de outra coisa, né? A crise do coronavírus, além, claro, dos impactos enormes, tristíssimos que o vírus está trazendo para a saúde no mundo, né? E agora chegando com força também no Brasil, aqui a crise do coronavírus acabou por expor todos os telhados de vidro, né, do governo Jair Bolsonaro, que vem sendo apontados há algum tempo, muitos até desde o primeiro dia, como, por exemplo, a debilidade da articulação política. Mas vamos começar falando, Renata, da economia, puxando por essa coisa da vida real que você já apontou para quem está ouvindo a gente. O coronavírus acabou quebrando ou colocando em xeque, talvez seja a melhor expressão, um dos pilares desse governo, que é a equipe econômica, né, Renata? Essa última semana foi marcada por críticas, primeiro do Congresso, depois do Judiciário, críticas abertas, o que é raríssimo, e por fim, depois de integrantes do próprio governo, ao cronograma, ao ritmo imposto pela equipe econômica para a liberação de medidas que são imprescindíveis, como a renda emergencial, o auxílio emergencial, aqueles R$600 que vão socorrer trabalhadores informais e beneficiários de programas sociais, né, Renata? A coisa não está boa para o Paulo Guedes essa semana. Não tá, Dani. Aqui é importante a gente fazer uma observação. O Paulo Guedes, esse super-ministro, esse fiador de parte importante do programa do Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, que entrou no governo, né, prometendo sacudir os rumos da política econômica no país com esse projeto liberal, já vinha, antes dessa crise chegar, sendo pressionado a acelerar as reformas. Agora, esse tema das reformas ficou completamente de lado porque o coronavírus chegou. E o que é necessário nesse momento, trazendo para a vida real? Por que a equipe econômica passou a ser tão demandada? Porque é necessário que saiam os auxílios para as famílias, esse auxílio emergencial, que é uma espécie de renda básica, é preciso que saiam os auxílios para as empresas. Os problemas chegaram de forma muito rápida e as demandas são muitas, todas ao mesmo tempo. O que a gente viu nos últimos dias? A equipe econômica tropeçando, falhando em entender o que ela precisava, de fato encaminhar de forma técnica para que as medidas saíssem. E aí sim, o super-ministro Paulo Guedes cada vez mais pressionado, mas também cada vez mais cobrado.
eu queria que você fizesse aquele diagnóstico que a gente conversou na preparação desse podcast, Renata, que eu acho muito importante. Para quem está ouvindo a gente, o DNA da equipe econômica é o DNA liberal. Paulo Guedes é um cara conhecido pelo discurso do Estado mínimo, ou seja, o mercado se regula e o governo intervém o mínimo possível. Então, o que a Renata me falou, e eu vou passar a palavra para ela, porque aí ela consegue transmitir para vocês a ideia dela, que eu achei, neste momento, um diagnóstico muito claro de qual é a raiz do problema. Este momento está exigindo desta equipe econômica tudo o que ela não acredita que deve ser feito. É bem por aí, Dani, é isso mesmo. Qual é a questão? Esse projeto liberal que foi vendido pelo Bolsonaro durante as eleições, né, capitaneado vamos lembrar do posto Ipiranga? Parece muito longe, né? Mas era assim que o ministro Paulo Guedes era chamado pelo próprio presidente. Foi trazido por Guedes para cá, e a formação dessa equipe econômica foi feita para que os principais rostos, os integrantes dos principais postos concordassem e estivessem dispostos a aplicar essa agenda liberal, uma agenda de reforma dos instrumentos, do orçamento, da própria estrutura do Estado brasileiro, para que o governo saísse da frente. Então, que o setor privado tivesse mais instrumentos para agir, mais liberdade, o orçamento que eles falam, né, fosse menos engessado. Choque de privatizações. Vendas de grandes empresas estatais, essa era a agenda. O que se vendeu e que foi pensado durante a formação dessa equipe? Todos pensando da mesma maneira. Qual era? Se falava isso em oposição a quê? Em governos anteriores, no governo do PT, mas mesmo no governo que tivemos do Michel Temer, era comum que dentro da equipe econômica houvesse disputa de agendas. Então, o antigo Ministério da Fazenda pensava de um jeito, o Ministério da Indústria pensava de outro, mas refletindo o interesse do setor privado, às vezes com tentativa de proteger o setor privado. O Ministério do Planejamento, às vezes, tinha outra agenda. O que Guedes vendeu? A gente junta tudo isso no ministério só, com secretários e não mais ministros abaixo de mim, que pensam da forma como eu penso. Todos em prol dessa agenda de um Estado menor e o setor privado com mais liberdade para atuar. Perfeito, era essa a ideia. Então, a gente encaminha a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma administrativa, com menos direitos aí, no caso, para os servidores. E esse era o plano antes do mundo todo ter mudado. Com o avanço do coronavírus, com a chegada dessa crise, que é uma crise de saúde, uma crise econômica, uma crise que tem muitas facetas, essa equipe econômica toda de pensamento liberal passou a ser cobrada a fazer a cartilha contrária, que neste momento, no Brasil, mas em todo o mundo, o que a gente tem visto, bancos centrais, governos lá fora fazendo precisamos colocar dinheiro na economia, precisamos dar auxílio às famílias, e isso tem que sair do governo. A questão, essa fratura ficou tão evidente quando nós vimos, na semana passada, empresários falando diretamente ao secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, um dos principais auxiliares de Guedes, a frase: gastem, o mercado não está preocupado com isso. Ou seja, a gente teve uma inversão. Agora o setor produtivo, o mercado financeiro está pedindo para a equipe econômica dispensar a chave anterior e gastar dinheiro do Estado. Para quem está ouvindo a gente, para ficar a coisa bem clara muito rapidamente, não é assim gaste, né, Renata? É o governo injetando dinheiro direto na saúde e compensando perdas que trabalhadores ou mesmo pessoas que já estão em situação socioeconômica muito debilitada, como os beneficiários do Bolsa Família, vão ter por conta do coronavírus. Ou seja, quem já estava no emprego informal e agora não pode ir para a rua trabalhar, precisa ter uma compensação, e essa compensação tem que ser paga pelo governo. É isso que está acontecendo nos Estados Unidos, é isso que está acontecendo no Reino Unido, é isso que está acontecendo na Alemanha, é isso que está acontecendo em todo o mundo, nas principais economias do mundo, e é o que está se cobrando do governo aqui no Brasil. Pois muito bem, o governo, convencido de que tem que fazer, está errando na mão, né, Renata? Não está conseguindo engatar a primeira marcha, porque entre a ideia
entre a aceitação da ideia e fazer o dinheiro chegar na ponta, ou seja, naquele trabalhador informal que não está podendo trabalhar agora, tem um caminho a ser percorrido e a equipe econômica está com dificuldade de percorrer. Tem um caminho grande, né, Dani, como você enumerou aí, né? Tem que o auxílio chegar para as famílias, as empresas precisam de múltiplas soluções, tem relação trabalhista, tem a questão dos impostos, são muitas frentes ao mesmo tempo. Vamos para a linha do tempo, Renata? O que aconteceu nos últimos dias? A gente pensou aqui em apresentar sempre para vocês, a cada semana, uma linha do tempo que traduza, que ajude a organizar parte do que a gente vai contar. Então, essa semana a gente organizou esse vai e vem de declarações e de atitudes do governo para tentar entregar a promessa de que as medidas vão sair, que o dinheiro vai chegar até as pessoas. Na quinta-feira passada, no dia 26, o governo decidiu ir até o STF para pedir o aval para descumprir a lei de responsabilidade fiscal e fazer alterações, descumprir regras da lei de diretrizes orçamentárias. Qual a justificativa do governo? Sem isso, eu não consigo editar as medidas provisórias com essas medidas para as empresas e não consigo colocar na rua o que, segundo o governo, já estava pronto. No dia seguinte, o ministro da Economia, Paulo Guedes, fala que o pacote total do governo, desse gasto a mais que o mercado pede, vai chegar a 730 bilhões para ajudar a economia. Lançamos para as empresas, as pequenas e médias empresas, liberamos 200 bilhões de reais de compulsório, 100 bilhões através da Caixa Econômica Federal, mais 50 bilhões do BNDES, mais 88 bilhões para estados e municípios, tudo isso para defender as vidas, a saúde e os empregos dos brasileiros. São dinheiros diferentes. Um é para dar liquidez para as empresas, o outro é o dinheiro para complementar o salário das empresas que quiserem manter o emprego. Quando somamos tudo isso e o que ainda está para vir, já estamos chegando a 700 bilhões em apenas 3 meses. Os próximos 3, 4 meses, esses 700 bilhões vão entrar na economia brasileira para nos proteger contra esse choque da saúde que está se abatendo sobre o povo brasileiro. Já no domingo, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, dá autorização do governo para, sim, infringir as regras fiscais e colocar na rua o que ele tem que colocar. Na segunda, o Senado o Congresso passou à frente do governo, que tinha prometido esse auxílio emergencial aos informais, não tinha enviado nenhum projeto, então a Câmara incorporou um projeto em andamento. Na segunda-feira, o Senado já aprovou o auxílio nesse valor de R$600 até R$1.200 por família. Ainda o governo não tinha colocado nada na rua, nem o dinheiro para os estados, nem as novas medidas para as empresas e nem essa proposta, que muita gente começou a chamar de Corona Voucher, mas é o auxílio emergencial a informais. Na terça-feira, a gente já está agora nessa semana, no dia 31, o ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que para que o dinheiro saia, para que o governo comece a pagar esses R$600 por trabalhador informal, temporário, etc., o Congresso teria que aprovar uma proposta de emenda à Constituição, o que foi rebatido pelo Congresso, dizendo que não havia necessidade, por gente, inclusive, dentro do próprio governo. Na quarta, aí já estamos em ontem, dia da mentira, 1º de abril, coincidência ou não, o governo diz que o presidente sancionou, sim, o auxílio dos R$600. Bem, hoje o presidente disse que, sim, hoje, quinta-feira, dia 2 de abril, sancionou, mas não publicou, porque, de novo, precisa de uma medida provisória para disponibilizar esses créditos extraordinários e, enfim, começar o pagamento dos R$600. Você não pode, a burocracia é enorme. Uma canetada minha errada é crime de responsabilidade, dá para vocês entenderem? Vocês querem que eu cave minha própria sepultura? Vocês querem que eu cave minha própria sepultura? Eu não vou dar esse prazer para vocês. Para quem está ouvindo a gente, lei de responsabilidade fiscal, se para você não é um palavrão, pode ter para algum outro ouvinte do Horário de Brasília que seja. Então, trocando em miúdos aqui, a lei no Brasil proíbe o governo de fazer despesa nova sem ter ali a previsão de onde vai vir o dinheiro.
Então, isso serve para evitar que estados, municípios e o governo federal façam dívida sem ter como cobrir. Isso vale para tempos normais. Estamos em estado de calamidade oficial. O governo foi ao Supremo pedindo, olha, preciso gastar dinheiro de verdade por conta do coronavírus para equipar a saúde e para proteger os trabalhadores, mas não consigo fazer isso com o espaço orçamentário que eu tenho, ou seja, o dinheiro que estava previsto para o orçamento desse ano não cabe à crise. Preciso fazer novas despesas que não estão previstas no orçamento. O que o governo diz ali é isso, mas diz o seguinte, eu não consigo indicar uma receita adicional. Por quê? Se eu estou numa crise, eu não posso aumentar imposto e eu não posso criar um novo imposto. Porque o que a lei diz é que se você criar uma nova despesa, você tem que dizer ou de onde você vai cortar ou de onde você vai tirar o recurso novo. E aí, nesse caso, de fato, faz todo sentido a argumentação do governo. A gente está no momento discutindo se as empresas vão ter autorização para parar de pagar imposto por um tempo, ou se elas vão poder pagar esse imposto mais lá para frente. Então, de fato, não tinha como indicar de onde esse dinheiro a mais, todo esse dinheiro que é necessário para salvar famílias, para ajudar as empresas, de onde ele vai sair nesse momento. Pois muito bem, o Supremo deu o aval para o governo fazer todas as operações que tivesse que fazer sem ter que se preocupar com a lei de responsabilidade fiscal. Enquanto estivermos em calamidade, o governo tem autorização legal para fazer o que tiver que ser feito, mas aí o Paulo Guedes foi lá e falou que não conseguia só com a autorização do Supremo. Para você que está ouvindo, precisa entender assim, quando a equipe econômica vai ao Supremo, uma parte do Congresso que está ali discutindo uma mudança na Constituição para destravar ainda mais o orçamento do governo, ficou, a gente não está aqui conversando com a equipe econômica para destravar o orçamento, por que eles foram no Supremo? Estão querendo passar a gente para trás. Então, convencer o Supremo a liberar esse destravamento, digamos assim, essa flexibilidade no orçamento federal exigiu esforço político, inclusive porque o Supremo sabia que ia desagradar uma parte do Congresso. Quando o Paulo Guedes tem esse aval e aí diz que esse aval não é suficiente, ele conseguiu irritar numa tacada só o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes reagiu publicamente, foi nas redes sociais, fez um tweet dizendo que não dava para ficar usando a Constituição, as travas legais, como desculpa para não pagar o auxílio emergencial, e meteu ali, né, Renata, a hashtag Paga Logo, que acabou viralizando nas redes. Isso irritou, inclusive, integrantes do governo. O próprio presidente Jair Bolsonaro ficou sem entender o que estava acontecendo com a equipe econômica dele, que não conseguia colocar o dinheiro na rua. De lá para cá, eles anunciaram novas medidas, né, Renata? Deram mais prazo para você apresentar o imposto de renda. Isso é muito um retrato desse momento que a gente vive, né, Dani? Um ministro do Supremo Tribunal Federal no Twitter usando uma hashtag Paga Logo para o presidente da República. Impressionante o que a gente vive. Seria cômico se não fosse trágico. Se não fosse trágico, mas é um pouco cômico. Desculpa, vou pedir uma licença. É muito cômico. Agora, esse ponto, aí eu vou retomar, Dani, o que você tocou logo na abertura. Quando a gente fala de falta de articulação do governo, não é implicância da imprensa. É porque, primeiro, a gente vê o Congresso que precisa tocar muitas das coisas, não só no momento do coronavírus, né? No mundo pré-coronavírus, né? Conversar com o Congresso, encaminhar os temas era necessário. Agora é essencial que isso funcione muito bem, porque as decisões precisam ser tomadas rapidamente. O que aconteceu aqui? O Congresso ofereceu de bandeja para o governo uma solução e começou a costurar isso. Nós vamos, então, aprovar uma emenda à Constituição, que é um esforço grande em qualquer projeto. Não é tão simples aprovar uma emenda à Constituição, porque tem que ser mesmo complicado emendar a Constituição Federal, né? Você precisa de um esforço legislativo para isso, a votação tem que ser em 2 turnos, você precisa de pelo menos 3/5 de votos a favor do número total de deputados, então 308 votos ou mais. O Congresso falou, estamos articulando com as lideranças, vamos entregar isso a vocês
você, governo, porque entendemos que as amarras na Constituição e na legislação são muitas para a velocidade com que essas medidas têm que sair. Ao mesmo tempo, você tem uma equipe econômica conversando sobre esse texto, mas argumentando que eu não consigo esperar essa PEC porque eu estou todo travado. Eu ouvi essa frase de um secretário: a gente precisava do Supremo rápido porque a gente está com tudo travado. Bem, mas o problema é, vocês estão conversando com o Congresso, ao mesmo tempo vocês estão recorrendo ao STF, ao mesmo tempo ninguém explicou ao Paulo Guedes que essa medida tinha sido já tomada e que, se ela não é suficiente, por que então esse movimento trazendo o judiciário para a mesa? Renata, deixa eu te apartar aqui um minuto. Eu tenho uma frase de um ministro que eu ouvi ontem, quarta-feira, no meio dessa confusão, que eu acho que resume tudo. Ele disse o seguinte: ou são incompetentes e foram ao Supremo pedindo algo que não precisava, ou estão boicotando o próprio governo por terem ido lá e mesmo assim não estarem fazendo o que tinha que ser feito. Nas duas hipóteses, eles merecem a crítica. Isso veio de um ministro do governo. Ou seja, ou a equipe econômica tem um problema enorme de diagnóstico, o que é que eu preciso fazer para chegar onde eu tenho que chegar, ou tem um problema muito grande de execução. E aí a gente entra, que eu acho que é a conclusão desse nosso papo aqui, que é o perfil, né? A gente já falou um pouco. Além de liberais, Paulo Guedes e boa parte de sua companhia vieram todos do universo privado. Paulo Guedes trabalhava com gestão de grandes fundos, boa parte de seus aliados, né, tinham grandes empresas, enfim. São pessoas que conhecem a macroeconomia, mas não conhecem a máquina pública, que tem seus atalhos. E, aparentemente, esse desconhecimento está cobrando um preço agora na dificuldade de levar adiante o que tem que ser feito, de manejar esse elefante, porque sim, é um elefante, a máquina pública para o lugar onde ela precisa ir. Sim, Dani, complemento. É importante a gente dar dimensão também. Se não houvesse esse número grande de tropeços, né, de diagnósticos feitos de forma errada, já seria um trabalho enorme, já demandaria um esforço hercúleo do governo, porque a gente está diante de medidas que têm que ser tomadas rápidas, mas que têm enorme complexidade. Fazer esse dinheiro do auxílio emergencial, esses R$600, chegar a quem precisa, a gente está falando de milhões e milhões de pessoas, de forma rápida, é um esforço gigantesco para qualquer governo que estivesse lá. O complicador neste momento é que essa equipe, sim, é feita por muita gente que não estava por dentro, né, desses atalhos da máquina pública, mas tem também integrantes com grande experiência. Ali, na hora da formação do Ministério da Economia, o Guedes começou, sim, a chamar pessoas que já tinham alguma cancha política, a gente tem lá dentro. Tinha até pouco tempo, agora que é o ministro Rogério Marinho, mas era secretário especial de Previdência, que já é político, né, já tem experiência. Um dos principais auxiliares de Guedes é o Esteves Conalvo, que já estava no governo anterior. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto de Almeida, que tem vasta experiência, participou de diversos governos. Porém, a cada passo, o diagnóstico dessas pessoas que entendem da máquina pública é comunicado e parece que o governo demora ainda mais tempo para prever que essa atitude, ou pedir uma mudança no orçamento, ou acelerar a costura de um novo orçamento, o orçamento de guerra, ou modificar um projeto que esteja na Câmara, tudo isso demora demais a ser feito. Então, são muitas vozes e não há coordenação, nem dentro da equipe econômica, nem com o Palácio do Planalto, para que isso seja encaminhado. Querida, vamos aqui fazer aquele bate-bola bem jogo rápido pra gente não deixar nada de fora? O presidente Jair Bolsonaro hoje de manhã divulgou um vídeo na sua rede social onde mostra uma professora fazendo apelos para as pessoas voltarem para a rua e pede que ele jogue os militares nas ruas para forçar a reabertura do comércio, a reabertura dos trabalhos, a reabertura das escolas. E isso causou repercussão pesadíssima no Congresso Nacional, o Supremo, que já está também um pouco cansado dessa
essas indas e vindas do presidente, até porque ele fez o último pronunciamento dele em rede nacional em tom mais ameno, né, Renata? A sensação aqui em Brasília, nas conversas, é que ninguém mais acredita na moderação do discurso do presidente Jair Bolsonaro. Ele, nessa semana, chegou a fazer um pronunciamento, né, num tom mais ameno, e aí houve uma observação, será que agora ele vai começar a abandonar esse discurso colérico para que as pessoas voltem às suas atividades normais, para que a vida volte a ser como era antes e que foge às recomendações técnicas da OMS, do ministro da Saúde de Bolsonaro, e é importante a gente repetir isso, né, porque o discurso do presidente está dissociado das recomendações da ciência neste momento. Aqui em Brasília, Dani, ninguém mais acredita muito que isso vai acontecer. A avaliação é sempre, olha, se ele moderou hoje, amanhã ele já volta ao normal. Isso é muito recorrente nas conversas, principalmente com o Congresso. O presidente parece que não vai sair desse curso de ação. Há uma preocupação que, de certa forma, é legítima. Há um debate no mundo sobre como a gente volta à normalidade, quais vão ser os efeitos disso tudo que estamos vivendo na economia. Está todo mundo fazendo conta mesmo, né? Como é que eu vou sobreviver nos próximos meses? Como fica o meu trabalho? Mas o ponto central para quem é técnico, quem está vendo a melhor forma de preservar vidas, é que, neste momento, o mais importante é se manter o distanciamento social, é se manter o isolamento. Pensar sobre a rede de ajuda durante esta fase e como a economia será retomada mais à frente, esse debate tem que ocorrer, mas ele tem que ocorrer no seu momento certo. E o presidente parece não entender isso. Só para amarrar aqui, de minha parte, é importante entender que é um presidente da República democraticamente eleito divulgando o discurso de uma militante que pede intervenção militar. Ou seja, bonito na política, não fotografa. Renata, uma outra coisa que me chamou a atenção hoje foi o ex-presidente Lula e o governador de São Paulo, João Dória, trocando, eu não chamaria de afagos, como algumas pessoas chamaram nas redes sociais, mas fizeram um gesto ali de colocar a política em segundo plano e o combate ao novo coronavírus na linha de frente. Dória já chamou Lula de bandido, de ladrão, todo tipo de adjetivo pejorativo que você puder usar, condenado, o que o ex-presidente de fato é, e vice-versa, né? Também o Lula nunca trocou elogios com o João Dória. Mas foi um gesto de parte a parte que me chamou bastante atenção. É inédito, faz anos, desde o início, desde 2014, eu não vejo PT e PSDB, e não são quaisquer nomes, nem de um lado nem de outro. É Lula e o principal governador dos tucanos no Brasil hoje, fazendo uma conversa civilizada em tom de estadista. Olha, eu amo roteiristas de Brasil. Eu tenho que dizer. Ele não para, ele tira as ideias da cachola de um jeito, é muito curioso. Eu acho que você traz um ponto importante, que vem sendo dito por muita gente. A gente precisa que as autoridades conversem, que os poderes joguem junto. O que a gente está vivendo é muito sério, vai ter consequências, infelizmente, muito graves e muito tristes. Agora, do ponto de vista político, eu não posso deixar de parabenizar o roteirista, porque o governador João Dória, se lançou na política como o anti-Lula, né, quis trazer para ele essa imagem e agora, depois, tentou colar muito a figura dele no agora presidente Jair Bolsonaro durante as eleições, isso é um fato, ali na onda, né, de que muita gente chamava ele mesmo, né, do Bolsodória. Logo depois, já no governo, começou a se colocar como um adversário, foi aos poucos tentando dissociar a sua imagem do Bolsonaro, até agora, nessa crise, expor que de fato está do outro lado. A gente viu uma troca muito intensa de declarações entre Jair Bolsonaro e Dória, e agora esse aceno ao ex-presidente Lula é realmente muito fora do script anterior. Pode ser necessário, aí eu estou tentando separar um pouco, Dani, o que é necessário, correto, conveniente nesse momento, do que vinha se desenhando no discurso político pelo próprio governador João Dória. Eu gostei do comentário do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, falou: meu Deus, o que aconteceu? Voltamos à civilidade. Ele escreveu no Twitter.
Renata, querida, a gente tem que se despedir. Já deu o nosso tempo não hoje, é possível. infelizmente. Não dá, gente. Tem que ser maior. Eu acho que, assim, todo mundo que escutar a nossa estreia tem que começar a pedir mais tempo. E eu aproveito para dizer que esse é um momento de enorme felicidade, não só porque finalmente colocamos o nosso podcast, que vinha sendo pensado com muito carinho na rua, mas porque, Dani, depois de anos conversando com você por telefone, finalmente nós seremos remuneradas para falar ao telefone. Obrigada, CNN. Esse é o Horário de Brasília, seu podcast semanal, o encontro marcado que você tem com os principais fatos da política e da economia, com análise, com bastidor. Eu sou Daniela Lima, conto com essa maravilhosa Renata Agostini e encontro vocês aqui na semana que vem. Até lá. Fala, Renata. Até lá, até quinta que vem. Agora você coloca na agenda um encontro marcado semanal comigo e com a Dani. Beijo, gente. Tchau, até mais.